Na época, eu não tinha performance na Coin, eu só tinha branding. E ele fez uma palestra falando, quem vence a guerra? É branding ou performance? Porque tinha muito disso. Só que quando a gente fala de uma construção aqui de categoria, a gente fala literalmente das duas precisarem ir numa mesma paralela. Então aqui pra mim, principalmente pro B2C, o que funcionou foi, eu preciso construir categoria, não tenho dinheiro pra queimar, e preciso conseguir também trazer demanda. E dentro desse contexto foi como que eu consigo criar campanhas que elas tenham aí uma profundidade de marca. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Budcast. Hoje eu tô aqui com o Rodrigo, meu sócio, André, também meu sócio. A gente tá com uma convidada super especial. A gente tá recebendo aqui hoje no episódio a Gabriela Gilbran, gerente de marketing e growth. Gabi, muito obrigado por você topar esse convite. Muito feliz de ter aqui você no papo hoje junto com a gente. A gente vai bater um papo super legal sobre sua experiência dentro de fintech. Você, tem já uma trajetória muito legal, de muita construção em vários times diferentes, tanto em branding, em growth. Que legal que você está aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês, gente. A Gabi que está estreando o nosso estúdio novo aqui. Puta responsabilidade. Mais do que especial. Muito especial. Verdade. A convidada e Muito também obrigado. esse marco aqui pra gente. Estúdio demais, estúdio. parabéns. Seja o primeiro de muitos papos aqui. Vai ser muito Bom. legal. Eu já vou abrir fazendo uma pergunta sobre a sua trajetória. Você construiu uma trajetória já relevante dentro desse segmento financeiro. O que te atrai nesse setor? Por que você quer ficar nele? O que você gosta dentro do segmento financeiro? Traz pra gente um pouco dessa sua experiência. Isso é muito curioso, tá? Eu particularmente nunca, pelo menos no início, não escolhi trabalhar necessariamente numa fintech. Eu escolhi trabalhar numa empresa que eu sabia que ia se alinhar ali com alguns valores. Então, eu sempre estou buscando movimento, eu sempre estou buscando dinamismo. E eu acabei entrando em empresas que trabalhavam ali com um core de tecnologia muito pesado e que geralmente estavam também numa fase de crescimento, assim, bem pesada. Então, ou chegando em break-even, buscando eficiência, expandindo a operação. E aí eu acabei caindo numa fintech em que juntou basicamente esse cenário e pegou essa parte toda de dinamismo. Então, quando eu falo de fintech, eu falo geralmente de empresas que elas trazem aí produtos e soluções para um gap que a gente tem dentro da categoria, que é o que me interessa. Então, é meio que se apaixone pelo negócio e pelo problema que a gente está resolvendo. E eu também juntei com essa parte toda de concorrência, porque tem uma concorrência brutal. Surgem e morrem fintechs todos os anos, na América Latina, então, que tem essa questão toda de investimento, de brilhar os olhos de investidores, é muito forte. Então, eu consegui performar muito bem dentro desse segmento. Então, acho que hoje é o segmento que eu entendo que eu consigo performar melhor. Dinamismo, inovação, essa parte toda de tech e principalmente conseguir permear não só em marketing quanto produto, meter ali um pouquinho a mão em CX, falar com comercial e tal. Acho que esse é um grande diferencial seu também, né? Conseguir navegar dentro dessas outras frentes, porque no final do dia você está sempre dentro de desafios que te demandam tanto estruturar um time de marketing como também acelerar crescimento, né? Como que é combinar essas duas coisas? Eu nunca tive o timing de falar, Gabi, primeiro estrutura e depois cresce. Então, eu nunca tive, pelo menos, esse luxo. Foi muito, cara, enquanto você estrutura, você também cresce. E eu acho que dentro desse cenário, a gente tem que ter uma responsabilidade muito maior que enquanto eu monto um time, vejo se eu tenho base, se eu tenho ferramenta de CRM, vou com um prestador de serviço, não vou colocar tudo interno. Então, qual que é esse mix de canal? Eu também tenho que crescer e trabalhar com performance e geração de demanda. Então, dentro disso, para mim, o grande desafio foi como que eu consigo equilibrar esse crescimento, essa estruturação e tem aqui uma questão muito de responsabilidade que basicamente tudo que você toma de decisão afeta fortemente esses ambientes de crescimento, que é receita, CAC e principalmente a percepção de marca. E percepção de marca nessa que geralmente ela não está muito estruturada ainda ou a categoria ela também não é conhecida, né? Então, acho que tem esses desafios, mas, de novo, é olhar para a experiência e conseguir permear no todo. Muito bom. Bom, show de bola. E, Gabi, acho que tem um ponto muito especial que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que conecta com o seu compromisso com a tua carreira, né? Você vem de uma encerramento de ciclo, você vem de um momento em que você olhou e falou, quero me dar a oportunidade de iniciar novos ciclos. Como que é essa sua avaliação? Eu acho que a gente estava conversando aqui fora um pouco do compromisso que é olhar para si, olhar para o ambiente que se está e projetar próximos passos. Fala um pouquinho para a gente dessa sua percepção, que eu acho que é muito rico para o pessoal
que nos assiste refletir sobre suas próprias carreiras? Tá. Eu acho que é muito difícil e é muito pessoal quando a gente entende que a gente encerrou um ciclo num lugar. Então, eu passei 5 anos num lugar em que eu cresci muito. E, assim, cresci como pessoa mesmo. Eu ganhei muito mais maturidade. Eu fui exposta a coisas que eu não era exposta antes. Cresci como profissional, ganhei corpo. Meu time cresceu. A companhia, na época, ela era muito mais tímida e saiu para uma operação extremamente madura. E os ciclos, eles encerram. Eu acho que cada pessoa sente ali um momento em que, putz, acho que aqui talvez eu não consiga ir além. E não é questão de você subir na cadeira, de você ganhar outro cargo, mas é muito mais do que você quer. Para mim, particularmente falando, assim, fundamental eu acreditar no que eu tô fazendo. Acho que a gente passa mais de 40 horas semanais, que é o que eu te falei. Pô, você passa mais de 40 horas semanais trabalhando e não dá para você se apaixonar pelo marketing. Não, você tem que se apaixonar minimamente pelo que você está fazendo. Você tem que olhar e falar, nossa, eu sou a melhor profissional no que eu estou fazendo porque eu consigo vender esse produto de olhos fechados porque eu acredito no que eu estou fazendo, eu acredito nessa solução. Então, quando eu decidi, enfim, encerrar o ciclo aqui, foi muito mais no sentido de, beleza, sei que até aqui eu vim muito bem, agora eu quero entrar em alguma coisa que eu consiga construir. Putz, o que, Gabi? Não fazia a mínima ideia. Honestamente, foi muito mais no sentido, eu quero ter espaço para conseguir me desafiar, quero entrar em áreas que eu não entendo, talvez, que eu consiga também me desenvolver, e acabou surgindo uma oportunidade de ir para uma operação na qual muitas coisas eu ainda não tenho know-how e eu também estou aprendendo. Então, hoje eu estou olhando uma operação também de uma fintech, olhando a parte de growth, que é uma parte que eu gosto e que eu já olhava na anterior, a parte de marketing, só que junto com isso vem outras coisas, que aí vem a parte toda de BizDev. Então, assim, como que eu consigo trabalhar com novos negócios? Que é uma parte que está dentro da minha área, que eu começo a aprender e começo a permear. Parcerias, afiliados, que também elas começam a dar um pouco desse gás para você conseguir se desenvolver. Então, particularmente para mim, foi muito bom conseguir encerrar o ciclo. Acho que não é todo mundo também que consegue falar, agora eu vou parar, eu vou dar uma respirada e ver o que eu quero, né? Porque cada um tem a sua realidade e o seu momento. Mas é uma decisão difícil, é uma decisão dolorosa, tem que ser muito corajosa, mas acaba dando certo, né? E, enfim, é isso. Eu acho que essa maturidade é fundamental para que a gente cresça, assim, né? Eu estava falando e acho que é um ponto para a gente refletir, porque muitas vezes a gente apenas, não é nem um acomodar, porque é o que você falou, ter os momentos de cada um, mas muitas vezes a gente não se propõe a se abrir para outras possibilidades. E às vezes tem medo, que você falou, puta, o que me move é aprender de áreas que eu não sei, né? O que muitas vezes é uma trava para as pessoas saírem, porque as pessoas querem não querem se desafiar ou têm um receio desse desafio. E que tá tudo bem, né? Porque eu acho que é isso. Tem pessoas que falam, eu quero ficar aqui, eu tô confortável, não quero essa loucura de ter que mudar, ter que me adaptar, porque é difícil. Mudança, ela custa muita coisa interna também, né? Então, eu acho que é muito conseguir entender, beleza, e agora? Qual que é meu próximo passo? Quero alguma coisa a mais ou não? Quero talvez empreender? Tem milhões de pessoas que eu conheço que saem do CLT, que é uma coisa mais segura, para empreender com um achismo sem saber se vai dar certo. E dá super certo ou não. Mas eu acho que tem um pouco desse momento de cada um. Mas assim, particularmente para mim, quando eu consegui falar, beleza, realmente aqui eu tô encerrando, começaram a abrir portas. Eu não posso falar que foi o universo, porque aí vão falar, você é maluca. Mas é realmente isso, você começa talvez a ter uma outra ótica e falar, beleza, eu vou conversar com o mercado. E eu conversei com muita gente legal, e não necessariamente buscando emprego. Mas foi, cara, eu tô saindo, eu tô fazendo um movimento, ali, né? Vamos conversar? Conversei com gente que tá no varejo, e eu venho de serviço. Então assim, vamos conversar, quero te escutar, quero te entender. E realmente foi muito bom até pra conseguir entender que o mundo não acabava ali, sabe? Total. Isso é muito legal. Deixa eu trazer um ponto aqui legal pra gente startar esse universo de startup. Aqui na Band a gente já trabalhou com algumas startups e a gente sabe que é um grande desafio, né? A gente não tem tantos recursos, são decisões que tem tomadas de decisões delicadas ali que você tem que tomar, construir marca, vou para performance. No teu comecinho ali, né, quando você entrou na Coin, qual foi o principal desafio ali que você enxergou? E assim, você não tem muito, como eu posso dizer, mas bala para queimar, né? Você tem que ser muito certeiro, né, nas suas decisões. Acho que isso já traz uma pressão extra ali à frente do teu time. O que você identificou ali dos principais desafios logo que você chegou ali na COI? E traz um pouco desse dilema entre, cara, vou construir marca, porque geralmente são marcas novas, as pessoas não conhecem,
ou eu vou trazer número, vou trazer resultado. Acho que até complementando, né? São produtos que são inovadores no mercado, né? Então, como que você acelera o crescimento tendo que explicar o que o seu produto faz, qual dor ele resolve? Acho que a gente tem diversas fintechs aqui dentro e acho que esse dilema sempre acontece e o mercado normalmente, constrói marca enquanto você vende. É exatamente isso, assim. O que eu passei, pelo menos na Coin, foi... A gente estava saindo da pandemia, era uma empresa que ela estava muito voltada para o setor de turismo, vendendo ali com boleto parcelado, que seria, posso falar que é o carnê das Casas Bahia, né? Então estava só dentro do setor do turismo e eles falaram, beleza, a gente precisa expandir a operação e começar a ir para outros mercados, né? E aí foi, ok, como que eu vou trabalhar a categoria de Buy Now, Pay Later, que ela já é muito conhecida lá fora, então tem players gigantescos, globais, que, enfim, eles até inspiram as empresas que estão aqui na América Latina hoje operando, mas como que eu consigo? O grande desafio para mim foi, eu tenho aqui o B2C, que não faz a mínima ideia do que é Pix, boleto parcelado, falo Buy Now, Pay Later, mas o que é Buy Now, Pay Later, assim? Aí eu resolvo fazer um compre agora, pague depois, que você tem milhões de modelos de venda também, então como que eu explico para ele que é diferente de você parcelar num cartão sem juros, você pode parcelar, mas é com juros, e eu vou te enviar mensalmente ou quinzenalmente, então é um produto complexo em que você precisa começar tanto essa parte de educação quanto essa parte de performance, e aqui nesse sentido, eu acho que muito, pelo menos do que a gente falava, assim, eu fui numa palestra de um cara que chama Galileu, ele trabalha com branding. Nossa, ele é brilhante. Ele é incrível mesmo. Ele é brilhante. E ele fez, eu nunca vou esquecer disso, na época eu não tinha performance na Coin, eu só tinha branding. E ele fez uma palestra falando, quem vence a guerra? É branding ou performance? Porque tinha muito disso. Só que quando a gente fala de uma construção aqui de categoria, a gente fala literalmente das duas precisarem ir numa mesma paralela. Então aqui pra mim, principalmente pro B2C, o que funcionou foi, eu preciso construir categoria, não tenho dinheiro pra queimar, e preciso conseguir também trazer demanda. E dentro desse contexto foi como que eu consigo criar campanhas que elas tenham aí uma profundidade de marca. E quando eu falo de profundidade de marca, é de realmente conseguir trazer aí proposta de valor e esse produto, essa explicação junto com procurando ali demanda. E pro B2B foi como que eu explico para esse B2B que eu não vou canibalizar os meios de pagamento dele. Então, o Brasil tem aí, né, 60% mais ou menos da população já tem cartão de crédito, que é muito. Só que essa galera tem aí um limite médio de R$ 1.500, ou seja, ela não consegue fazer uma compra no valor de um ticket médio alto, né? 40% está fora, ou seja, eles não têm cartão de crédito, então eles não conseguem comprar dentro do seu checkout. Então, a complexidade aqui ela era um pouco maior de, olha, você pode integrar comigo, eu vou conseguir te dar mais ticket médio, mais venda, não vou canibalizar, e tem milhões de modelos. Eu posso cobrar juros? Não posso? Então... em resumo, acho que a construção de categoria ela foi muito complicada para ambas as partes, começar a falar de um produto. Outros players começaram a surgir nesse meio do caminho, então muitas empresas de empréstimo pessoal começaram a migrar para a solução de Pix parcelado, boleto parcelado. Algumas empresas acabaram saindo, né, até do Brasil, empresas grandes acabaram fechando a operação. E, bom, a Coin, ela se posicionou muito bem aí como player de fintech, né? Eu não estou comparando com bancos, obviamente. Coin e PagaLeve hoje, elas lideram ali muito bem. Elas têm aspectos distintos, mas elas estão puxando a categoria do ponto de vista de fintech. Então, em resumo, tentei resumir. Excelente. Não, muito legal, perfeito. Acho que já puxando essa sua aula sobre como a gente constrói marketing performance, eu queria te perguntar qual um case da sua carreira que você acha incrível, alguma coisa que você, poxa, essa daqui eu fiz diferente, foi muito legal. E também queria te perguntar um projeto que, na sua visão, flopou. A gente fala muito dos nossos sucessos, mas todo mundo tem um projeto que a gente achou que ia virar, que ia ser incrível, e às vezes ele flopa e a gente precisa aprender com ele. Tá, vamos lá. O melhor projeto, assim, que eu entreguei, acho que de marca, e que foi um projeto mesmo, e foi muito rápido, foi o Movimento 2 em 2. Nessa época eu trabalhava na Vita, a gente estava com a pandemia, assim, no auge, estava bem complicado, e a questão de testagem, ela ainda não era muito falada, né? E principalmente ela também não era acessível. E aí o meu chefe na época, que, enfim, o fundador da Vita, me ligou e falou, nossa, eu tive uma ideia brilhante. E ele sempre, quando me ligava com isso, eram ideias, assim, realmente brilhantes, só que eu olhava e falava, como que eu vou fazer isso, né? Não faço a mínima ideia. E ele falou, eu tive uma ideia, vamos fazer um movimento de testagem em que uma pessoa que ela tem um poder aquisitivo um pouco maior, ela compra e a gente doa outro. Teste.
Então, aqui, para mim, de verdade, foi a melhor entrega. Primeiro, porque teve um impacto muito grande. A gente não fez só aqui em São Paulo, a gente fez em São Paulo, BH, Rio de Janeiro. A gente conseguiu juntar empresas gigantescas. Então, assim, se você coloca no Google Movimento 2 em 2 vai aparecer, teve Rappi, XP, Log. Que legal. Então, a gente conseguiu pegar um patrocínio também importante dessas empresas para a gente conseguir ter funding, para doar esses testes para uma população que não conseguia acesso a isso. Então, teve essa parte toda, tanto de patrocínio quanto de posicionamento. A parte toda de PR, ela foi, assim, bizarra. Foi 500 mil e 500 mil, assim, mais de ROI, assim, em 2 semanas. Então, foi uma coisa louca. De jornais que não publicam esse tipo de coisa, tipo o Brasil Journal, que publica muito mais economia. Falar sobre esse projeto, porque realmente foi um projeto sério. Toda a parte de influenciadores que a gente movimentou redes e redes e redes, sem nenhum tipo de investimento. Acho que foi um movimento realmente massivo, que para mim foi o melhor, e que eu consegui também entrar em coisas que eu não entendia nada. Por exemplo, como que eu vou te falar que você deveria investir nesse projeto, né? E deu muito certo. O que flopou... Esses são os melhores. Porque onde a gente aprende também, que né? tem muita coisa que flopa. Né? Flopa mais do que dá certo, inclusive. Exato. É que quando não flopa, você posta no seu LinkedIn e fala, meu time é top. Ninguém posta no LinkedIn Óbvio. quando flopa. Mas é isso, você posta no LinkedIn e fala, meu time é show de bola. Claramente. Mas eu acho que... Nossa, tiveram tantas coisas na minha vida que deram errado, assim, de trabalho que eu tô pensando. Mas que flopou... Teve uma empresa que eu tentei fazer uma campanha de branding que ela tinha de tudo para ser brilhante na nossa cabeça. E na minha cabeça ela ia ser demais. Que era... A gente ia falar muito da fada da compra, né? Enfim, também era uma fintech e a gente ia falar ali muito sobre como ela te facilitava a compra e tal. E ela era muito voltada em sonho, na questão emocional. A gente contratou um ator. Assim, mesmo, que é um cara que tá em muitas financeiras, a gente fechou com ele, começamos a trabalhar com o Fada da Compra, era incrível. Primeiro, deu 2 semanas, ele tava com outra financeira. Olha que beleza. Foi péssimo. E óbvio, a gente não tinha um contrato exclusivo com ele, então assim, comecei errando aí, né? Porque aí o cara vende a minha empresa e vende a sua, foi péssimo. As pessoas também não entendiam, achavam que era só meme. Tipo assim, quem é esse cara? Isso não é engraçado. E assim, o B2C, ele cancela, né? Você não tem como errar no B2C e esconder. Ele te cancela e te cancela numa velocidade muito rápida. Então, enfim, a gente gastou muito dinheiro, a gente gastou muito tempo. A proposta tinha de tudo para ser muito boa. Não deu certo. Ela morreu, e se vocês procurarem em qualquer lugar, não vão achar. A gente também... Enterrou ela bem A gente enterrada. enterrou ela. Mas eu acho que é isso, é muito difícil. Acho que quando você tá num papel de liderança, você tem uma pressão de crescimento, toda decisão que você tomar vai impactar o negócio. Pode impactar positivamente ou negativamente, mas vai impactar. E quando a gente fala de marca, a mesma coisa. E eu acho que aqui o grande desafio muitas vezes a gente toma decisões sem ter a informação perfeita, o dado perfeito. Às vezes você precisa falar, cara, tem milhões de empresas fazendo isso, elas estão estouradas, assim, elas estão indo muito bem, estão crescendo, eu vou ou não vou? Eu espero ter certeza, o momento ali perfeito ou não, o momento perfeito não vai chegar. Então, às vezes, a gente também tem que correr esses riscos que são calculados, óbvio, mas que você fala, beleza, eu vou tentar, se não der, a gente ajusta a rota. E a gente claramente ajustou e fez outras campanhas no meio do caminho. Mas... tem esse papel de responsabilidade de risco no qual você está exposto e que você acaba também expondo o seu time e a companhia com todo mundo sabendo. Mas isso eu acho que faz a diferença de um bom profissional e de quem faz coisas legais, né? A gente conversa com bastante gente, a gente ainda bem tem clientes mais corajosos do que clientes que não têm essa coragem, porque esses cases bacanas que a gente conta, eles também ninguém tinha certeza quando pensou na ideia. Então, você tomar uma decisão, você tá sujeito a ela dar muito certo, ou às vezes ela não funcionar exatamente como a gente imaginava, porque é isso, não tem como a gente ter todos os insumos e as certezas de que as pessoas vão comprar aquele discurso exatamente como a gente imaginava. Exato. E por mais que a gente tem milhões de metodologias, mas, cara, a gente já fez várias campanhas na minha época desse lado da cadeira de pré-testes, e você testa, e quando você põe na rua não funciona como você imaginava. O grande
de jogo é como você corrige essa rota. Como que você ajusta para que aquilo seja usado de uma melhor maneira ou diminuído e potencializado uma outra frente. E acho que isso que faz o diferencial. Se você não arriscar em nada, você consequentemente vai ter nada bem feito nunca. Exato. E eu acho que quando a gente fala de categorias que ainda estão se formando, e eu, por exemplo, que venho de fintechs, cara, você tem um espaço gigante, você nada no oceano azul. Então, assim, se você não fizer alguma coisa que seja minimamente disruptivo, sei lá, quantas coisas a gente vê por dia? A gente não se interessa mais em ver coisa, a gente tem anúncio em todo lugar, você sai de casa, você está sendo bombardeado de informação. Então, se você não fizer alguma coisa que a pessoa olhe e fale, mas que é isso? Que gere um estranhamento, você não vai para frente. Então, acho que é justamente isso, assim, o ambiente pelo menos de fintech, ele te dá essa possibilidade de, cara, eu tenho um oceano azul, eu vou conseguir fazer muito, testar muito, errar rápido e mudar numa velocidade ímpar, né? E eu acho que esse mudar, ele é sem apego, que aí é justamente esse testa, vai, e se não deu, muda a rota e a gente lança outra coisa. Eu acho que esse é um grande DNA de startup, né? De errar rápido, né? E não é só errar rápido, mas é mudar sem apego. Exato. Não adianta eu falar, mas é que eu acho que isso é legal. Não. Não dá para achar. Exato. Também, né? Não é o que eu acho como profissional, é muito mais o que a empresa precisa e para onde a gente consegue ir. Então acho que também te permite esses debates legais e essas discussões que a gente tem milhões de ideias, coloca num backlog e vamos embora, vamos testar todas. A gente erra muito rápido e corrige mais rápido ainda. Tem um outro aspecto da sua trajetória que eu acho que é legal a gente trazer para a mesa, porque também traz um temperinho a mais em tudo isso que você falou do apetite, do errar, das variáveis que às vezes são incontroláveis, que é o fato de você ter uma vivência, uma experiência de empresas que atuam no Brasil e fora também, né? Isso traz uma pluralidade de fatores a serem considerados. Como é para você essa vivência e como foi lidar e como é lidar para você com muitas vezes diretrizes que têm de ser únicas, mas têm que ser globais, mas adaptadas localmente, essa relação entre Brasil, Latam, global, como que essa vivência tem sido para você? Você me pegou. São muitas coisas que eu tenho assim vivido, mas eu acho que tem algumas que de bate-pronto. Quando a gente fala de construção de marca, eu acho que tem algumas coisas que obrigatoriamente precisam ser globais. Então não adianta eu ter uma centralização gigante ou uma descentralização também gigante. O ponto está em como que eu consigo equilibrar isso aqui. Então, claramente, uma diretriz global de proposta de valor e de assets de marca precisa existir. Não dá para eu criar uma marca em cada lugar que eu tô, se é uma mesma empresa e marca, né, digamos assim. Então, para mim, a parte global, a diretriz estratégica de onde a gente vai, onde a gente precisa chegar, ela tem que ser muito clara, mas os times locais, eles precisam ter autonomia de fazer como eles acham que precisa fazer. Então, assim, basicamente o que, claro para todo mundo, ele é um macro. E o como vai ser feito, ele precisa ser pensado no micro, ele precisa ser olhado de acordo com as nuances culturais nas quais eu estou inserida, né, desse contexto. E por outro lado, acho que tem também uma questão muito de maturidade de operação. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, que está no Brasil, que ela é a matriz, ela vai estar num estágio de maturidade de produto muito diferente de uma subsidiária que eu fiz agora, de uma operação na Argentina. Não adianta eu olhar para o meu time de marketing e falar, vamos todo mundo remar com performance. Talvez não. Cada um está num nível de maturidade diferente. Exato, talvez não. Então eu acho que também tem esse desafio de entender, ok, a empresa tem uma proposta de valor X, eu preciso chegar aqui, então tem também essa questão de clareza de onde eu preciso chegar, mas também entender essa priorização e maturidade de cada um dos times tem sido fundamental para eu conseguir operar com os meus times, que são muito distintos. Muito. Legal. Como você tem sentido esse embate cultural aí, né? Trabalhando com times fora do Brasil? A gente estava conversando nos bastidores, né? Que é um dia a dia diferente ali, né? Desde a forma como você marca suas reuniões, os horários, mas também uma postura ali de dia a dia ali. Como que tem sido essa troca ali com o teu time? Tem sido muito boa, assim. Eu acho que eu tenho, pelo menos hoje, onde eu tenho mudado muito a maneira de trabalhar. Então, desde que eu estava na Coin, eu tinha pessoas que estavam também em países distintos. Então, tinha gente, por exemplo, do Uruguai, gente no Brasil.
E até no Brasil mesmo, as pessoas, elas são extremamente plurais. Diferentes entre Gente, são muito diferentes. Não dá pra eu tratar você como eu trato ele e ela. Então, eu acho que o grande desafio, e não só desafio, aprendizado mesmo, é como que eu consigo trabalhar com pessoas que têm uma cultura muito diferente da minha, que tem backgrounds que sempre terão também diferentes do meu, e como que eu consigo ter um pouco dessa sensibilidade mesmo do todo, né? Então, o que eu tento basicamente fazer é, claramente, quando eu contrato alguém, eu sei o que eu espero dessa posição, do ponto de vista técnico, mas eu não saio replicando o meu modelo de operar com o time brasileiro com o mesmo modelo de operar com o time de México e vice-versa. Então, eu tento deixar muito aberto no sentido de, beleza, quais são os rituais que vocês querem? Para mim, é fundamental trabalhar com sprint. Eu adoro sprint, acho que dá liberdade para todo mundo trabalhar, ninguém tem que ficar no microgerenciamento. Então, assim, toda segunda-feira para mim galera, é sprint, vamos ver o que a gente tem, e terça-feira o meu time tá no escritório. Meu time hoje tá no México. Mas como eu sei que eles estão no escritório, a gente faz uma semanal 100% de número. Como que tá meu funil inteiro? Onde que eu tô? Onde que eu não tô? Então, realmente mais olhando para dado e crescimento. E eu consigo aproveitar eles nesses momentos. Agora, o resto da semana, esses rituais, eu vou deixando também muito de acordo da maneira como eles trabalham. Que eu acho que também a gente tem que conseguir respeitar e entrar num equilíbrio, principalmente comportamental, sabe? Essa sensibilidade comportamental, ela é fundamental, principalmente se eu tenho times que estão longe. E hoje em dia, vocês têm uma galera que está muito longe, né? E é isso, muda muito. Muda muito, acho que é isso, né? Liderar à distância é super possível, desde que você se organize quando você lidera à distância, né? A gente percebe que a gente tem um time que pelo menos 70% dele tá fora de São Paulo, né? Então, é uma galera que você precisa ser um líder muito mais organizado. Não quero entrar nesse debate de home office presencial, ambos têm as suas vantagens, mas o fato é que se você quer trabalhar com profissionais à distância, você precisa ser um líder organizado. Você precisa ter agenda, você precisa ter ritual, você precisa entender comportamento, porque... E isso é muito bom quando você consegue aprender a fazer, né? Porque você consegue tirar o melhor de cada pessoa. Você tira o melhor dela quando você está com ela presencialmente, e você tira o melhor dela quando você está à distância. E é isso, assim, como que eu coloco... É justamente isso que você falou. Como que eu coloco cada pessoa no seu melhor lugar e com a sua melhor atuação? Sabe? Acho que a gente também começa a aprender isso. Que tem pessoas que querem estar em tudo. E que elas performam bem em tudo, né? Deixa que eu faço. Tem outras que, cara, calma lá. Senta, me dá contexto, vamos conversar, deixa eu ir um pouco mais devagar. Então, eu acho que quando te colocam num papel de liderança, é muito mais do que você pensar o que você quer. É conseguir entender também que, alguém confia em você para te colocar nesse papel, e seu time tá confiando em você também para conseguir levar todo mundo para uma boa direção. Então, isso para mim, assim, é fundamental. Como que eu aproveito o melhor de cada pessoa, sabe? E você percebe muita diferença cultural nessa gestão? Acho que você tem parte do seu time aqui no Brasil, parte do seu time está no México, você falou, você também veio de outras experiências onde você faz essa gestão internacional de pessoas. Acho que fora todo o contexto de construção de marca, acho que você tem que geolocalizar, mas também trabalhar globalmente. Como que é liderar esses desafios comportamentais, sabe? Culturas são diferentes. Comportamental, assim, no todo, o que eu tento fazer e que eu acho que tem funcionado pelo menos até agora. Eu tento ter uma visão muito sistêmica do todo. Então, quando eu digo sistêmica, é no sentido de, beleza, eu tô olhando de cima a companhia, mas eu não posso perder o detalhe local, né? Então, realmente, eu consigo olhar, beleza, minha operação tá assim, essa aqui tá assim, então ter essa visão local. Eu tento ter muito mais clareza no que eu tô falando. Isso porque eu geralmente tô pensando muito rápido e eu atropelo. Então, eu tenho respirado muito mais e falado, volta aqui todo mundo, deixa eu dar essa clareza, né, para todo mundo entender a mesma coisa. E isso por quê? Porque aí eu entro no terceiro ponto, que é a visão estratégica, ela é uma só, ela não muda. Independente de qual país você está operando, a companhia ela tem uma visão estratégica, ela vai para um local, né? Então aqui eu também tento ter isso, e o quarto que eu já falei, vocês falaram e estou repetindo, que é realmente essa sensibilidade cultural. Então eu tento juntar um pouco dos quatro e conseguir caminhar bem com o time. E tem funcionado. Hoje eu acho que eu estou na minha melhor versão. Assim, desse ponto presente, que é que eu estou aprendendo muito a maneira de trabalhar com pessoas que performam muito bem, mas que elas têm um ritmo diferente do meu.
E isso tem me custado muito também para aprender e respeitar, e tem funcionado, e tem sido muito bom também, sabe? Que legal. Você falou de ritmo, eu acho legal trazer isso porque eu ouço em vários segmentos de que o brasileiro, geralmente, quando ele vai trabalhar fora, ele vai, alucinado, assim, ele é o pau pra toda a obra. E aí, geralmente, você encontra do outro lado uma galera que respeita o horário de almoço, que entra na hora que tem que entrar e sai na hora que tem que sair. Acho que tem sido um choque de realidade, assim, né, pra você, porque é meio que unânime, assim, todo mundo que eu ouço que vai ter uma experiência fora, a gente também teve umas oportunidades de trabalhar fora, e realmente essa galera, ela é muito mais, respeita melhor, principalmente em questão de horário ali, né. Você acha que essa foi o seu principal choque de realidade nessa... O meu primeiro mês, eu cheguei com muita fome. Eu vou. Bora! Vambora. Pé na porta. E eu recebi um feedback, eu verdadeiramente recebi um feedback que foi assim, cara, calma. Você tá pedindo, tá mandando 500 milhões de mensagens e vamos aqui, vamos pra lá e nananã, só que você tá esquecendo de ver que a gente tem um contexto de 5 anos. Então talvez você dá um passo pra trás, mergulha bem no que a gente tem e aí a gente começa a olhar pra frente. E eu falo isso com muita transparência porque isso realmente... Eu olhei e falei, putz, realmente, né? Então, acho que quando a gente até vai para outro lugar, a gente tem que ter muita humildade de falar, beleza, cheguei. Primeiro eu preciso escutar, e eu preciso escutar com muita humildade no sentido de, cara, eu não sei nada desse local, né? É muito mais fácil você atuar no seu local, de onde você vem. Então, deixa eu escutar as pessoas que já estão aqui, que elas têm um histórico, elas têm uma história, deixa eu conseguir me aprofundar nesses dados, e aí olhar eles com muita curiosidade, e depois... fazer hipótese para começar a sugerir. Então, eu acho que isso foi o que eu mais senti, dessa velocidade, da gente querer abraçar o todo e sair fazendo. Tem ambientes que são assim, tem ambientes que não, e eu acho que o grande ponto é como você se adapta. Tem pessoas que vão se adaptar, tem pessoas que não, tem pessoas que vão sofrer mais, então também é muito pessoal, sabe? Eu estava muito disposta, mas eu tenho aprendido muito com o meu time. Ontem eles até me falaram, você cancelou 3 reuniões. Eu falei, porque eu tô com uma apresentação gigante. Eles, não, mas calma, por que você não fala pra gente? A gente ajuda. Entendeu? E eu tava ali, deixa que eu vou. E aí, eu sentei com eles, dei contexto e a gente começou, a entregar. Então, eu acho que também você vai aprendendo muito nesse modelo de trabalho, sabe? Muito legal, muito legal. A gente tem um jeito de trabalhar aqui que é de ser um parceiro de marketing que olha para resultado, que tenta estar de uma forma muito colaborativa em todos os nossos projetos, e a gente sempre faz essa pergunta quando a gente tem a oportunidade de conversar com líderes de marketing que nem você. Que para você é um grande diferencial quando você vai buscar um parceiro de marketing, quando a gente trabalhou junto um tempão, agora a gente tá com saudade de trabalhar com você de novo. Você fala bem da gente, aí senão você não vai... Não, vou falar bem, confia. E acho que essa pergunta o que você busca quando você está buscando um parceiro para te ajudar nesses desafios? Você já teve operações totalmente in-house, operações mistas, operações só com parceiro. Como que é essa sua visão hoje? O que é importante para você no parceiro? Onde você acha que um parceiro pode ajudar mais? Como você busca organizar seus times? Tá. Quando eu comecei a conversar com vocês, acho que o Bruno vai lembrar que quando eu tive o primeiro papo com ele, eu falei, olha, eu tive já muito problema com parceiros. Sim, muito. Né? E eu acho que até quando a gente encontra o parceiro, a gente nunca quer largar ele. E a gente vai levando ele para todos os lugares que a gente tá, porque a gente começa a criar uma relação de confiança. E isso não foi só com vocês, também foram com as agências que a gente teve de PR e tudo mais, por exemplo, na última empresa que eu tava. Eu acho que o principal ponto além de você, por exemplo, me ajudar, talvez com PR, você me ajudar com a parte de digital, de performance, do meu posicionamento, até live marketing, o que seja, eu preciso que você entenda meu negócio. E para mim, a maior dificuldade que a gente tem hoje. Se eu tô com uma operação interna, eu tenho só um cliente, que é a empresa, óbvio. Se eu tô com pessoas que são externas, elas têm também outros clientes, então aqui para mim o desafio é como que eu acho um squad muito bom e muito bem alinhado que consiga discutir negócio. Então, para mim, e aí falando não só de vocês, mas também da agência de PR que a gente tinha, que foram os meus 2 cases, assim, que eu quero levar para outros lugares, é muito nesse sentido de falar, cara, eu tô com um problema na minha operação, que talvez é esse aqui, tô com um problema de posicionamento, ou eu tô com um problema de geração de demanda, eu preciso conseguir gerar receita, não tô conseguindo, o que você vai me fazer?
Não adianta eu discutir que é um post bonito, que é um artigo legal. Então, eu acho que essa diferença da gente sentar numa mesa e ter a confiança e transparência de falar, ó, esse mês minha conta tá muito ruim. Claramente que tem o que você pode abrir e você não pode abrir das empresas e tudo mais, tirando NDA, óbvio, mas assim, o que você pode e não pode de sensível, mas você conseguir falar, beleza, como que você me ajuda a gerar mais demanda? Eu preciso crescer meu app. Não tô crescendo. Então, acho que a partir do momento em que a gente consegue falar esses KPIs que geram receita, pra mim, fica muito mais fácil ter um parceiro. E aí, falando bem de vocês, indicaria, puxaria para todas as operações, porque eu acho que é isso que a gente conseguiu construir. Total. Não só dos desafios, mas realmente de, cara, eu tô aqui, eu preciso chegar aqui e não faço a mínima ideia de como, né? Acho que isso é algo que a gente busca bastante, a gente conversa com bastante gente, obviamente, né, tá no mercado. E até da nossa experiência antecessor, né? Acho que a gente nunca falou aqui, mas antes de abrir uma agência, eu e o pessoal, a gente só tinha trabalhado no mercado. E o que a gente percebia era essa mesma coisa que você fala, e todo mundo que senta aqui, curiosamente, fala a mesma coisa. Ninguém fala, nossa, eu quero a agência mais criativa do mundo. Óbvio que criatividade é algo importante dentro do contexto de uma agência, né? Você também está buscando isso. Mas o que no final do dia irrita quem está contratando ou quem está lidando com o parceiro é a falta de entendimento no negócio, né? Você tem que ficar repetindo 300 vezes como o seu negócio funciona e qual que é o seu problema de verdade, que o seu problema não é a ideia legal que ele vai ter, o seu problema é que seu aplicativo precisa ter mais usuário, Exato. Basicamente vender mais, enfim. Sei lá, e às vezes são problemas que são de experiência de cliente que você vai falar com a agência que você confia. Pô, quantas vezes eu não falei com vocês, gente, sei lá, dá uma segurada no Instagram, ou sei lá, o que a gente faz no Instagram, que eu tô com um problema aqui e tá indo pra Reclame Aqui, o meu time de CX tá atolado. O que eu faço em Instagram, que eu tô muito exposta e tal? Então, acho que é você conseguir também pensar em estratégia de negócio. Não é só um post, óbvio. Eu sempre falo muito, e eu falei isso muito pra vocês, essa campanha tem que ser muito sexy, no sentido de ser muito disruptiva, porque eu acho que isso que brilha. Mas no final do dia, a experiência, como que eu cresço, né? E é exatamente isso que a gente busca, e que é o maior desafio. E construir, acho que, relações sinceras também, né? Acho que do ponto de vista de conversar sobre o que dá certo, falar sobre o que dá errado e falar sobre o que, nossa, isso aqui eu preciso resolver. Eu lembro quando a gente começou, cara, eu preciso resolver o meu social e o CRM não pode dar errado. Isso é uma fonte de receita importante pra gente, a gente tá mudando a estrutura aqui, vocês precisam já chegar jogando e acho que esse entendimento muito claro do que é o desafio, a gente sempre fala que o sucesso do trabalho, ele é conjunto, ele não é só nosso, ele funciona muito mais quando a gente consegue trabalhar dessa maneira colaborativa, né? Quando a gente constrói essa relação. Ainda bem que a gente tem relações muito positivas com todos os nossos parceiros aqui, que legal que você indica a gente brinca que a gente adora quando a galera que trabalha com a gente muda de emprego, porque a gente vai para uma outra empresa. Porque quem é que vai se arriscar e vai falar, opa, deixa eu testar uma nova agência? Esquece. Total. Até o fim, entendeu? É isso, você vai com essa mesma porque funcionou, porque você conseguiu ter essa discussão, assim. E eu acho que quando a gente consegue alguém, a gente não quer mudar. Então, acho que é por isso que entra essa parte que você falou da transparência. Pô, quantas vezes a gente já não se ligou, e principalmente eu e o Bruno aqui, que a gente estava mais em contato, de Bruno, sei lá, talvez nosso time ali se desentendeu, mas tô te avisando, e ele, não, já tô sabendo, tipo, pra realmente a gente conseguir construir, porque relacionamento é difícil. Qualquer relacionamento é difícil. Se você não for sincera, óbvio, com respeito, mas assim, essa campanha não tá legal. Ou, Gabi, seu time tá me mandando tudo desorganizado, tá difícil aqui, não vai funcionar. Não funciona. Total. Muito legal. Puta, quando você tem uma relação, quando você tem uma relação que flui, cara, é impressionante como o trabalho que vai pra fora, a qualidade é muito melhor, a velocidade é muito melhor. Acho que a gente tem feito um trabalho muito legal lá em COI, né? Então, é super Tem importante. mesmo que eu tenho visto. Agora eu tô vendo de fora, mas eu sei, enfim, eu vi a campanha que vocês lançaram e eu acho que é isso, assim, como que vai ajustando a rota. Mas a gente conversa aqui, porque tem vários tipos de perfis de parceiros aqui. Quando o parceiro joga muito junto, é impressionante a diferença que faz, assim, de você conseguir colocar coisa legal na rua. E aí, só pra fazer o gancho do que o Bruno trouxe, sobre pensar estrategicamente, e como eu venho de criação, né, os meninos vieram de mercado, eu venho de agência, cara, o criativo, ele tá nem aí pra número, pro KPI da empresa que ele atende. E acho que esse é um dos nossos desafios aqui, sabe? De tentar não ter só a criação, mas o time inteiro ali
super alinhado com os desafios de negócio da companhia, sabe? Eu acho que isso faz uma grande diferença. Então, isso é uma mentalidade que a gente vem mudando desde que eu comecei. A gente até brinca, que a gente fala, cara, a gente tem que parar com o efeito uau nas apresentações, nas reuniões. O cliente não tem que se surpreender, não tem que ver aquilo pela primeira vez, já tem que meio que entender o que vai chegar até ele, porque foi um trabalho conjunto, colaborativo. Então, isso é uma mentalidade que a gente tenta ter aqui, assim, principalmente na criação, que está muito apegada a fazer um negocinho bonitinho aqui, um texto que vai ser muito provocativo, mas não está alinhado com relação aos resultados ali, está com isso também em mente no dia a dia, porque é isso, é o que faz a diferença, a gente está alinhado estrategicamente, né? Tem um aspecto quando você muda a chavinha para que você trouxe, né? Eu preciso que entenda de negócio. E a gente, como parceiro, se olha como um parceiro que ajuda a gerar resultado de negócio. Eu, by the way, uso social, uso CRM, uso ativações, uso as disciplinas, mas não há caixinhas. Há um desafio na mesa e as ferramentas para serem usadas. Acho que essa é uma mudança de chave que leva a relação também para um outro lugar. E já indo para um próximo passo, já indo para um momento que a conversa está maravilhosa, mas já trazendo um passo para o encerramento, você entregou para a gente muita coisa rica ao longo aqui da conversa de qualidades, competências, de perfil, do seu perfil. Para você hoje, Gabi, o que um profissional de marketing, uma líder de marketing precisa ter como características, assim, o que hoje funciona para você e você enxerga que as pessoas que você admira também têm em termos de características? Tá. Bom, eu acho que o primeiro que, óbvio, todo mundo fala, e eu vou repetir, assim, óbvio, visão sistêmica, tem que entender o todo para conseguir passar para o micro, essa questão de clareza que eu também já falei, do que a gente precisa fazer, ou como a gente vai fazer, e essa autonomia. Mas tem aqui um tema, assim, para mim, que foi virada mesmo de chave. Eu nunca na minha vida pensei que eu ia ter que discutir número. Honestamente. Na minha vida, eu nunca fui uma pessoa que falei, nossa, eu amo número. Me dá aqui que eu vou fazer. Matemática, física e química sempre foi, putz, não sei muito se eu quero. E quando eu entrei numa fintech especificamente, a minha chefe falava que eu só ia conseguir mudar de patamar quando eu conseguisse sentar numa mesa e discutir número. E era muito desse desafio, assim, que é o que você falou, como que eu coloco o meu time de criativo para entender o número real disso aqui. Porque não é uma coisa natural, geralmente, cada um com suas qualidades, né, nativas. Então, eu acho que isso, para mim, é o que mudou muito. É o líder de marketing, obviamente, ele entender todas as atividades que a gente tem de marketing, ter uma visão clara de estratégia de negócio, mas conseguir sentar numa mesa com um cara do financeiro, produto, CS, comercial e falar uma língua. E quando eu falo disso, é realmente de você entender Units Economics, toda essa parte de P&L e basicamente entender o porquê que você faz o que você faz e como isso aqui está impactando lá na ponta do negócio. Porque hoje, a maioria, pelo menos das empresas que eu passei, o budget de marketing, ele está assim, entre um dos 5º maiores dentro da companhia, né? Você briga grande, digamos assim, com grandes players. Então, acho que foi um pouco disso. Essa foi a mudança para mim e que eu indico que todo mundo tente. E não é um lugar simples de estar, porque é isso, você tem de estar disposta a gerenciar uma série de entendimentos, de fatores, de disciplinas, e não ser profunda em todas, mas ter a capacidade de trocar com várias disciplinas, né? Isso é muito rico. Boa, eu tô mega gripado, acabou minha voz, caraca, cara, do nada eu comecei a tossir. Tá acabando a conversa, tá emocionado que tá cheio. Tossindo, desculpa pessoal, a gripe danada. Vida como é. Eu queria te perguntar uma outra coisa, acho que a gente tá cada vez mais bombardeado de informação e também, poxa, acho que nesse milhões de áreas que você mergulha dos teus desafios, eu queria saber o que tem feito sua cabeça hoje, o que poxa, é uma coisa que você quer estudar mais, é uma coisa que você tem chamado sua atenção, pode ser em marketing, pode ser em outra coisa. O Pesalto, por exemplo, quer estudar sociologia. Sério? Que legal! E assim que tiver um tempo, assim, que eu consigo pôr o nariz pra fora d'água, tá? Porque no final do dia a gente fala com seres humanos, é comportamento, né? Então, faz muito sentido. A gente sempre faz essa pergunta, o que tem brilhado essa atenção? Qual é a próxima coisa que você quer mergulhar, sabe? Tá.
Eu acho que eu já comecei a mergulhar. Que legal. Eu não sou formada em marketing, né? Sou relações públicas. Já mergulhei nessas coisas no decorrer da vida, mas eu acho que o que eu ainda sinto falta por mais que eu esteja e consiga permear em negócio hoje em dia, e é uma área que eu gosto, eu não estou diretamente ligada a ela, né? Eu não estou diretamente ligada à estratégia. Então eu tenho começado um movimento. Imagina. Eu tenho começado um movimento para realmente impactar negócio. Eu não tenho, talvez, o desejo de ficar nessa área de marketing a minha vida inteira. Eu tenho muito interesse em operação. Tá? Muito. Isso já faz um tempo, realmente, de conseguir olhar a operação. E a operação no todo. Qual que é a parte de CX, CS, como que a gente está vindo, revenue. Então, acho que é um pouco dessa parte que eu tenho tentado migrar. E essa parte de negócio, que é por isso que eu já entrei um pouquinho com o BizDev, já tá na minha área, parcerias e tal, que aí mexe direto em revenue. Poxa, que legal. Que legal. Eu vou pedir pro André. Meu Deus, me faltou a voz. Desculpa. Não, acho que foi legal demais ver sua trajetória. E como você transita bem em várias áreas, assim, né? Acho que tudo que essa sua bagagem que você teve permite você vislumbrar diferentes tipos de áreas ali dentro das companhias. Cara, eu acho que a gente, né, tem chegando aqui ao fim. Acho que o Brunão ele te perguntou aqui, enfim, sobre. Acho que ou chega o fim do podcast ou chega o fim. O Bruno, né? os próximos. teus próximos passos, mas assim, só pra fechar, eu queria assim, você trouxesse aqui pra quem vislumbra, seguir um pouco dos passos que você teve, o que você diria ali pra essa pessoa, ou até aquela pergunta meio clichê, se você pudesse voltar pra Gabi de, sei lá, 15 anos atrás, o que você diria pra ela? Eu faria igual. Você faria igual? É que eu acho que eu cruzei com pessoas no meio do caminho que me ajudaram muito a crescer. Você nunca cresce sozinho, não adianta. Você sempre vai ter alguém que vai olhar pra sua cara e vai falar, nossa, eu confio em você, toma isso aqui. Vai. Enfim, você erra muito no meio do caminho, você tem várias cobaias, coitadas delas, mas você, enfim, cresce, né? Então, se eu pudesse, acho que dar um conselho, principalmente nesse mercado de tecnologia, de crescimento, é que a gente tem muito espaço para crescer. Então, geralmente, os processos eles não estão feitos, você tem muito espaço, você consegue atuar muito rápido, se meter em várias áreas, porque não tem também milhões de braços, né? Tá todo mundo olhando um pouco do todo. Então, você acaba ganhando muito corpo. Então, eu faria tudo igual. Eu ganhei muito corpo nesses espaços e eu acho que isso me permitiu a dar passos maiores para empresas que estão até mais estruturadas. Não significa que eu fique nessas empresas para sempre, talvez não. Mas eu acho que hoje eu tenho muito mais corpo por conta desses espaços de crescimento, de conseguir discutir várias caixas, de sentar nessas mesas e conseguir, enfim, óbvio, com cautela, mas também ter essas discussões. Então, acho que eu daria um pouco desse conselho, de tentar sair só da caixinha a qual você domina, permear um pouco no todo e aproveitar esses ambientes para você ganhar corpo para dar um próximo passo, seja na mesma empresa que você tá ou em próxima, sabe? Acho que é muito disso. Que legal, que legal. Pessoal, a gente vai caminhando para encerrar aqui. Vocês não têm essa honra, a Gabi vai vir mais vezes para vocês terem um pouco da honra que a gente tem. A gente pode dar um WhatsApp de distância de conversar com ela, então foi incrível poder ter esse papo com você aqui. Poxa, acho que foi uma conversa super rica, com certeza vai ajudar muita gente a olhar para esse lado de construção internacional. Acho que todos os desafios que você construiu em fintech. Obrigado por ter topado o convite, foi um papo incrível. A gente quer mais conversas com você, já pensando em outras metodologias. Já está aqui apresentando, você tá craque já em podcast. Não, gente, eu tava... que ninguém sabe, mas eu tava fugindo, né? Meu Deus do céu, como que eu vou falar? Então, obrigada pela confiança, obrigada pelo convite. Eu tava morrendo aqui internamente, mas enfim, é muito bom estar com vocês. Acho que a gente tem essa troca muito boa, então obrigada. Imagina, que é isso. Obrigado a gente. Pessoal, obrigado. Curte lá, segue, compartilha. O André que sempre faz esse comentário. Né? Eu falo assim, ó, aqui tem algum lugar na tela, dá uma compartilhada aí. Dá um like. Obrigado, pessoal. Muito bom. Valeu, Gabi. Obrigada. Valeu. Gente. Valeu.